porque você precisa saber que alguns hábitos do nosso dia a dia, eles podem sim prejudicar a nossa coluna. E é sobre isso que nós vamos conversar agora com o clínico da dor, Dr. Alexandre Miopós. Doutor Alexandre, muito bom dia. Bom dia, Deus te abençoe mais. Obrigado. Que honra tê-lo aqui, viu? Pessoal, eu estava aqui conversando com o doutor Alexandre, falando aqui sobre essa questão da dor, dessa clínica da dor ali, essa especialização, uma especialidade relativamente nova, aqui no Brasil, cerca aí de 20 anos, né? 2 décadas de desenvolvimento. E na vida, na carreira do doutor Alexandre, são só 22 anos dedicados à dor. É isso mesmo, doutor. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Serginho. Bom dia aos seus ouvintes. Eu agradeço a participação, mas é isso. A clínica de dor do Brasil, ela tem um desenvolvimento relativamente curto, né? Não querendo ser pouco político com os meus colegas, mas eu não quero citar nomes por isso, mas assim, a gente começou aqui na década de 90, né? Eu gostaria de citar o nome especificamente de um grande professor da Universidade Federal que já faleceu, o professor Josefino Fagundes, que foi o meu grande mentor. Numa época que essa especialidade nem existia, né? Na década de 90, foi quando ela começou a se desenvolver no nosso país. Apesar na verdade, não existia aqui, né? Mas já fora já no corpo acadêmico já existia desde a década de 50, 60, foi quando começou a se desenvolver essa clínica da dor. E o que levou o senhor a pensar, a querer especializar ali sobre essa questão da dor? É bem verdade que a nossa entrevista não é uma entrevista biográfica, né? Mas é porque o tema é muito interessante, só para a gente dar esse pano de fundo aí. Para a gente nos situar. Na verdade é o seguinte, dor, ela é a expressão do sofrimento, né? Ela é a expressão do sofrimento humano. E a minha paixão na dor, a minha grande paixão na dor é a dor oncológica, né? Que é uma fração específica desse comportamento de dor. E é um grupo que sofre muito, né? Não só com a sua própria doença, mas com tudo que a doença leva junto com todos os seus desafios, né? Então, o próprio tratamento, o sofrimento para a sobrevivência ou para o óbito, né? Então, essa evolução, ela sempre me foi cativante e apaixonante. Por isso desafiadora. Desafiadora. Que joia, que lindo. Agora, doutor Alexandre, então, pensando aqui sobre a dor na coluna, os maus hábitos aí hoje, a gente vê que é uma recorrência, já existe uma recorrência por causa esses maus hábitos, eles se associando com hábitos do cotidiano. Exato. Né? Os hábitos do cotidiano são maus hábitos. Posicionamento. Tem muita gente, por exemplo, está tendo dor de cabeça por causa de dor na coluna. Exato, isso é extremamente comum. De uma má postura? Isso é extremamente comum hoje, né? Na nossa prática de clínica diária, a gente vê isso e a literatura mostra também. O que a gente vê que a vida moderna trouxe inúmeros desafios, né? A obesidade, né? Junto com o posicionamento e com os exercícios inadequados, ela faz um grande mal para a coluna. Sedentarismo, né? Sedentarismo, ganho de peso, né? E o que a gente tem visto aí, né, em relação às dores de cabeça de uma forma específica, é que as pessoas se esquecem que a cabeça, ela tem um peso, né? Existe um peso. A cabeça, ela pesa em torno de 5 quilos, 5,5 quilos, né? Num eixo plano, né, o peso dela é esse. A cada 15 graus de movimentação, o peso da cabeça quase dobra. De 5 quilos, já tá quase aí você já está com 30 graus ou mais de 30 graus, só que sua cabeça já pesa mais de 18 quilos. Uau! É a força que já é exercida contra a gravidade, né? E é essa força que a sua musculatura tem que equilibrar, né? Essa musculatura cada vez mais é exigida, né, pelo posicionamento inadequado ao ler um celular, ler um tablet, né, com a cabeça baixa. Isso nos causa uma sobrecarga no peso da cabeça e que vai causar, obviamente, um desgaste prematuro, precoce das articulações, dos discos vertebrais, que causam, obviamente, uma compressão nervosa e que é a causa da dor de cabeça. Então, se a gente for pensar numa linha de projeção, essa turminha que está vindo toda aí, os nossos filhos, as crianças hoje, que já se habituam a ficar assim,
uma incidência, uma proporcionalidade considerável da nossa população daqui a 15, Exato. 20 anos vai estar enchendo os consultórios. O que você tocou, no ponto que você tocou, é o ponto que eu bato e converso nas minhas aulas, nas minhas discussões com os meus pacientes. Os nossos hábitos cotidianos hoje, eles não refletem na sua vida hoje. Muito raramente vai conseguir refletir hoje. Ele vai refletir na próxima década, nas próximas 2 décadas. Então, se a pessoa não cultivar esses bons hábitos hoje, ela vai pagar o reflexo para isso no futuro. É o famoso cartão de crédito. Você gasta, mas a fatura chega e e ela vem mesmo e ela virá. E essa nossa juventude, esses nossos filhos que estão se habituando muito mal, né, eles vão encher os consultórios dos clínicos de dor, dos ortopedistas, no futuro com 20, 30 anos de evolução. Então, o clínico da dor é uma profissão, vamos dizer assim, com esse viés de alta. Sim, né? Claro. Muitos vão deixar outras especialidades para se dedicar à dor. É o que tem acontecido no Brasil nas últimas 2 décadas, né? É o que eu estava dizendo, nós começamos de uma forma muito, um pequeno grão, e agora estamos crescendo exatamente desbravadores, né? Desbravadores, porque essa população, ela quer qualidade de vida. Né? É o que você falou, né? A gente quer envelhecer e envelhecer bem, né? Ninguém quer mais envelhecer e envelhecer mal. A nossa população, ela vai atingir um ápice na década de 2050, 2060, né? Então nós vamos chegar em uma população de idosos muito grande, né? E nós vamos ter um número muito grande de pessoas com dor, né? Então a especialidade tende agora a crescer muito, né? Muito bacana, gente. É importante a gente saber disso, porque a gente vê aí muita gente padecendo com dores. Por exemplo, eu tenho mas aí a minha questão é mais de formação mesmo, né, de uma retificação da lordose, aí dói, pabu, mas a gente vai cuidando aí, vai dando tudo certo no final. Vamos falar então, doutor, assim, só para a gente mostrar para o pessoal de casa, sobre essas posturas inadequadas, essa relação causa e efeito. A primeira imagem que a gente pode e deve mostrar aí para você é exatamente essa daí, ó, que curvar demais o tronco para frente gera uma grande sobrecarga na coluna lombar. Ali, ó. Aí tem ali o nosso Zezinho ali fazendo ali as suas tarefas ali. Exato. Ele mudou tudo. Você vê aí nesse desenho, essa ilustração, que ela coloca muito bem, né, que o posicionamento adequado é sempre de manter o tablet ou o computador em um plano de visão do olho, né? Com isso, você vai manter ereta a sua coluna, né, e evitar a curvatura tanto da coluna torácica quanto da coluna cervical, que vão sobrecarregar a lombar. Né? Então, esse plano, essa linha, como eu disse, em relação à cabeça, ela existe o tempo todo e que é o que está ilustrado ali na figura, né? Isso aí é o que a gente vê nos nossos consultórios, nos locais onde as pessoas trabalham com computador, né? É muito importante que a pessoa mantenha essa postura adequada. E por isso que, assim, por exemplo, hoje algumas empresas, né, a gente pode até ver aí, de médias a grandes empresas, já estão trabalhando aí com esse exercício funcional exatamente para poder dar ao funcionário ali, ao colaborador, esse tipo de educação postural, né? Exato. Isso é muito comum, né? E era uma cultura que era muito comum no Oriente e que está sendo absorvida agora pelo Ocidente para dar com que as pessoas, um tempo para que as pessoas possam se exercitar no próprio horário de trabalho, né? E evitar a fadiga muscular e evitar o desgaste prematuro. Tem um tipo de exercício chamado Lian Kun, né, que é muito frequente. Hoje até a Prefeitura de Belo Horizonte, nas praças, ela já adotou esse tipo de exercício, sabe? É muito interessante, uma prática muito interessante, aberta para qualquer idade, para qualquer... as pessoas devem procurar nas suas regiões, os educadores físicos que a Prefeitura de Belo Horizonte... Sempre tem nas regionais mesmo. Nas regionais, exato. Que legal. Então aí, ó, pessoal, hashtag fica a dica aqui do nosso doutor Alexandre Mio Posse. Tão interessante, conversava com ele sobre esse sobrenome dele, porque a gente vê, a gente pode pensar assim, mas será que está certo mesmo? Aí ele diz que é o italiano e depois o espanhol. E Mio
quer dizer músculo. Olha só, já tem tudo a ver, né? Quanto que já é a vocação, já a vocação. Eu brinco já também. está no DNA, né? Já está no DNA, é o que veio junto. E ali só certificou quando seu papai e sua mamãe foram lá te registrar. Exato. E aí só ali atestou. Né? Atestou, exato. Que legal. A próxima imagem nós vamos falar de uma má postura também, de uma conduta inadequada que a gente pode pensar em apoiar um dos pés ao manter-se em pé e sentar-se, né, ao realizar uma atividade que necessite abaixar, mantendo a coluna alinhada. Ou seja, apoiar um dos pés ao manter-se em pé, ficar só em um pé, é isso que está dizendo ali, seria? Exato, Ficar só de um lado. Na verdade, é porque o que a pessoa precisa fazer ali é que ela equilibra o próprio peso, né, mantendo o alinhamento da coluna. Então, ela não sobrecarrega a coluna quando ela se curva. Né? Então, tudo que a pessoa precisa se lembrar, né, é de evitar essa curvatura. Então, tanto quando ali, ela vai... no primeiro desenho ali, a senhora ali na pia, tal. Fazendo então, um exercício que vai demorar um pouco mais, né? Ela pode ir alternando as pernas, né? Com isso, ela vai fazendo com que a bomba muscular que existe na perna, as pessoas que é a chamada batata da perna, isso, não é isso? As pessoas têm uma ideia equivocada de que o sangue volta porque o coração bate, né? Não, o sangue volta para o coração porque os músculos trabalham, né? E não porque o coração bate. Ele vai porque o coração bate, mas ele volta porque o músculo trabalha. Né? Então é isso que está sendo feito. Tanto ali. É que a panturrilha ali, né, a batata da perna, é chamado o nosso segundo coração, né? Exatamente. E ali no desenho de baixo, ela precisando se abaixar, então... Ela mantém o tronco alinhado, mas porque assentou-se. E porque assentou-se. Né? Se ela vai trabalhar, ela tem que trabalhar sempre na altura dos olhos, para evitar de se curvar, para evitar de forçar a coluna. Então, a senhora dona de casa aí, ó, está nos assistindo, preste bem atenção nessa imagem aí, ó, na sua postura, no dia a dia, lavando as suas louças, desenvolvendo as suas atividades aí de casa, na hora de limpar ali aquela estante, tem que ajeitar, ao invés de ficar curvado, abaixado, sobrecarregando a sua coluna, assente-se, coloque ali um banquinho, né? Faça ali esse apoio, assente-se e mantenha a coluna ereta, né? Bem alinhada, para poder ter ali, equilibrar o peso aí da cabecinha aí, não é verdade? Não é isso, doutor? Exato. Então, nós vamos a uma terceira imagem também que nos mostra sobre essa má educação e o que a gente deve fazer. Olha aí, passamos várias horas por dia deitados. Portanto, essa boa postura, o colchão e travesseiros adequados garantem aí menos sobrecarga às articulações. Comenta pra gente, doutor Alexandre. Olha, essa imagem é o que eu falo muito e bato muito com os meus pacientes. Uma das coisas mais importantes que tem é o nosso momento de dormir, né? A gente precisa dormir bem para acordar bem. Então, nessa imagem está tudo representado. O colchão tem que ser adequado, o colchão tem que ter uma densidade adequada para o peso, né? Então, isso já tem um cálculo que é feito, né? E a pessoa tem que usar. O colchão não é eterno, viu, Serginho? O colchão não é eterno. Não. A pessoa compra um colchão e acha que aquele colchão vai ter que durar a vida inteira, né? A vida média de um colchão é de apenas 5 anos. Né? Então, a pessoa precisa renovar o seu colchão para dormir bem. E, ao se deitar, né, a pessoa deve tentar elevar sempre de barriga para cima, vamos falar assim, colocar o seu, como está desenhado ali, um colchão, um travesseiro, debaixo dos joelhos, né, para evitar que a perna fique totalmente estirada. Quando ela estira totalmente a perna, ela sobrecarrega a musculatura e os nervos ficam estirados. Com isso, ela aumenta a dor. Para quem gosta posição, de dormir naquela posição, né? Ou exatamente. pelo menos aproveitar um momento assim para um relaxamento, esse tipo de posição é ali, o ideal. Onde toda a coluna ali ela está num plano alinhado. Num plano, ela está bem suportada ali pelo colchão, que naturalmente pela densidade ele, vamos dizer assim, se molda ao seu peso, exato. não é isso? Principalmente do tronco ali. E a cabeça alinhada para não ficar também aqui, exato. Como se você tivesse... É aquilo que está mostrando ali, né? A cabeça não pode ficar nem caída, né? E nem levantada, ela tem que ficar no plano da coluna torácica. É aquela palavra que o senhor falou, é como se ela estivesse no eixo de equilíbrio, de como se ela estivesse em pé. Exato, em pé. Não é isso? Esse que nem pode ser de mais, nem pode ser de menos. E no decúbito lateral, né, quando a pessoa está deitada de lado, né, o muito importante é o apoio. Né, tão importante quanto a altura da cabeça, que tem que continuar nesse mesmo plano,
na linha central, ela tem que também ficar, os membros têm que ficar apoiados. Você imagina quando você está virado de lado, o peso da sua perna, ele cai para frente, o que ele faz? Ele traciona toda a musculatura da região lombar. Com isso, ele faz exatamente o que você está fazendo deitado de barriga para cima. Você faz um estiramento. Então, é muito importante colocar o travesseiro debaixo do joelho. Ali. Eu não consigo, às vezes eu preciso viajar, vou para outros lugares, a gente vai para o hotel. Tem que ter, eu passo apertos quando eu não levo o travesseiro. Aí eu tenho que improvisar alguma coisa, porque aí eu não durmo. Já tem hoje no mercado, Serginho, uns travesseiros que são completos. Você sai da cabeça, você abraça o travesseiro e ele vai até nas suas pernas. Mas esse aí eu não gosto não, doutor. Para nós que somos casados, né? Aí a gente tem que abraçar a dona ali, né? Dormir de conchinha e tudo. Isso, realmente. O travesseiro complica. É verdade, mas o travesseiro da perna, esse não fica. Esse eu não fico sem. E eu aprendi quando eu passei por uma cirurgia no joelho, né? De um LCA lá. Então, aí o médico falou, olha, é bom você fazer e de lá para cá, nunca mais. Tanto que foi bom que você trouxe para sua rotina. Verdade. É verdade? Só que aí, às vezes, ele some no meio da noite assim, aí eu durmo todo atravessado. E aí acorda mal. E aí acorda mal. Esse cara sou eu. Agora, doutor, a gente colocou aí sobre essas causas, né? Essa relação causa e efeito aí dessas dores aí. Sim. Além do que, a gente começou falando da postura, por exemplo, no trabalho, no desenvolvimento de alguma atividade durante o dia. Qual é o sinal de alerta que a pessoa precisa ter para sair daquele estágio de uma dor à dor crônica? Porque tem essa diferença, né? Tem aquela dor assim que é eventual e aquela que é a dor crônica. Para ela procurar um especialista, para entender qual o tipo de exercício correto que precisa fazer. Explica para a gente. A dor ela tem a função de alerta, né? A dor ela é primária para todos os seres, né? E ela tem essa função de alerta. Quando ela passa a ser uma doença, né? Quando a dor por si só já é uma doença, né? Quando ela dura, na literatura, quando ela dura mais de 3 meses, então é uma dor que persiste por mais de 3 meses e mais importante do que a cronicidade, do que o tempo, né, é o impacto sobre a vida geral, é o impacto sobre a vida da pessoa, o tanto que a dor impacta. Então, no momento que a dor te faz perder compromissos, te faz perder o seu trabalho, você já não consegue mais ir ao seu trabalho porque a dor está te impactando, é o momento de que o seu corpo está te avisando que alguma coisa está errada. Né? Hoje eu não vou à igreja, hoje eu não vou àquela reunião, não vou a uma festa porque eu estou com muita dor, prefiro ficar deitado. Isso. Essa, independente do tempo que tiver, né, você precisa procurar assistência médica para poder tentar recuperar aquilo que você perdeu. Né? E o mais importante é lembrar que, às vezes, a gente não consegue recuperar, porque o que foi perdido há 20 anos atrás. Né? É isso que a gente tem que lembrar. Nas doenças degenerativas da coluna, da musculatura, o que a gente trabalha é com aquilo que foi dito pela Carol no início, né? Que é com a nossa capacidade de aceitar aquilo que nós somos, as modificações que nós tivemos. Né? Então, o envelhecimento nos causa esse tipo de modificação. Aí seria uma atividade mais de reeducação, até para obter uma qualidade de vida. Né? Agora, voltar ao estágio inicial. Ninguém vai voltar dos 50, como nós estávamos brincando aqui, né? à sua idade corporal de 15. Né? E é isso que as pessoas buscam hoje, são os desafios da modernidade. Né? A pessoa busca um cirurgião plástico porque ela vê alguém maravilhosa na internet e quer ficar igual. Né? A pessoa perde a saúde procurando a riqueza, né? E depois ela quer voltar a ter essa saúde novamente. Né? Então, são coisas que a modernidade nos trouxe e com as quais nós temos que desenvolver as nossas habilidades para poder lidar com isso. Essa também é um ramo assim, da medicina também, que agora também está em voga, né? Paliativo que fala? Medicina paliativa. Medicina paliativa. Isso. É uma forma de aplicação dela também, para gerar essa qualidade de vida, embora já tenha um estado ali ou um contexto que não se As pessoas veem a medicina paliativa, já saindo um pouquinho do nosso tema, gastando um segundinho só para
para os nossos claro, cultura. telespectadores poderem entender um pouquinho. A medicina paliativa, agora, no mês passado, nós tivemos um congresso um congresso internacional em Belo Horizonte de cuidados paliativos, né, e que agora, né, foi reconhecido pelo Ministério da Saúde a medicina paliativa dentro do SUS. Então, somente agora. Né? Então, foi uma luta muito grande para que a gente pudesse ter uma lei que regulamentasse isso. Uau, uma grande conquista, uma grande conquista que foi divulgada no Congresso, que foi muito bacana. E as pessoas precisam entender que a medicina paliativa não está ligada ao fim da vida. Não. Né? Ela está ligada à continuidade da vida, a uma vida melhor. Né? É isso que todo mundo busca. Né? Por exemplo, aí é o que eu digo, pessoal, por que eu sei, por que eu falei, por que eu dei o meu palpite errado aqui sobre esses cuidados paliativos? Porque nós já falamos disso aqui no De Tudo Um Pouco e você de casa, quando assiste aqui o nosso De Tudo Um Pouco, sabe que você está tendo o melhor. Uma vez nós falamos sobre isso e me chamou muita atenção. E um dos principais pontos do bate-papo que nós tivemos, à época, foi exatamente para desmistificar, tirar esse estigma de que os cuidados paliativos é fim de vida. Não, já é também um processo e aqui a gente exemplifica com, por exemplo, para quem está com 40, já se fazendo valer, porque vai viver pelo menos mais 40, numa projeção natural. Né? Exato. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.